Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 19 horas mais 31 minutos, horário de Brasília, e a partir de agora estamos entrando no ar ao vivo, direto dos nossos estúdios da Central de Comunicação, aqui no bairro de Itaparica, Praia de Itaparica, Vila Velha, grande vitória do estado do Espírito Santo, transmitindo a partir de agora ao vivo, pela rádio, TV Web Manaim, também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você que está em casa, ou quem sabe trabalhando, onde você estiver, que Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo. E nós estamos de volta aqui com o nosso projeto. Hoje é quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021. E nós estamos entrando aqui com um pré-culto. Isso é uma conversa, é um bate-papo com o pastor que irá entregar uma palavra da parte do Senhor às 8 horas da noite. O pastor, antes, ele passa aqui em nossos estúdios da Rádio TV Web Manaim para poder contar a sua experiência, para poder contar como foi a sua conversão e falar um pouco da palavra do Senhor que será ministrada no culto de hoje à noite. O culto de hoje à noite é voltado aí para as servas do Senhor, culto de senhoras, mas é claro que todos aqui estão convidados. Você que está no Brasil, você que nos acompanha no exterior, pelo www.radiomanaim.com.br. Nessa noite aqui na bancada comigo, nosso companheiro está aqui do meu lado, nosso querido Elias Faé. Boa noite, Elias. A paz do Senhor Jesus, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, meu querido irmão Jorge Pessoa. A paz do Senhor também ao nosso querido pastor que já está aqui conosco, daqui a um pouquinho será apresentado. A você também que está nos acompanhando, né, nesta integração, né, entre as plataformas digitais, Rádio Manaim, TV Web Manaim, no YouTube. A todos cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus. Maravilha, paz do Senhor. 19 horas mais 33 minutos. E é claro, o nosso convidado, que foi inclusive divulgado aqui na programação, está conosco aqui nessa transmissão pelas nossas plataformas digitais, pastor Fernando Almeida, mais uma vez atendendo, solicitando aí o nosso pedido, o nosso convite. Pastor Fernando, que alegria recebê-lo aqui. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor Jorge, paz do Senhor Elias, paz do Senhor a todos os nossos irmãos, ouvintes. Alegria minha de estar aqui, mais uma vez, participando desse momento tão especial com os nossos irmãos. Amém. O pastor Fernando Almeida, ele é interessante que ele ajuda, contribui muito aqui com a nossa grade, com a Central de Comunicação, as nossas plataformas digitais. Está sempre participando dos cultos nas madrugadas, dos nossos cultos, né? Também à noite, o culto online, palavra de esperança aqui na Rádio Manaim, sempre atento, solícito, isso é maravilhoso. Pastor, quanto tempo já de ministério? Foi quando que o pastor foi ungido, ordenado? É claro que os ouvintes e as ovelhas estão querendo aí saber essa experiência, né? Esse momento tão especial. Amém. Ministério 21 anos, né? Foi, na verdade, o culto foi no dia 5 de janeiro de 2000, na igreja de Glória 1, né? Foi o culto, né? Foi um momento especial porque foi a igreja onde eu me converti. Então eu me converti jovem ali na igreja de Glória 1 e fui, né, crescendo, né, na presença do Senhor, né, conhecendo né, as doutrinas. Quando a primeira vez que eu entrei na igreja de Glória 1 foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. Olha que interessante. Então vamos lá. Então vamos voltar lá atrás um pouquinho. Vamos lá. Vamos explorar aqui no bom sentido. Então como é que foi a conversão do pastor Fernando Almeida até chegar ali ao ministério? Como é que foi a sua experiência, esse encontro, como o senhor já deixou aqui, a experiência que pela primeira vez entrou numa igreja evangélica. Então como é que foi a primeira vez, pastor? Foi o seguinte, na verdade, eu fui a convite de uma jovem que hoje é a minha esposa. E na época eu trabalhava na Companhia Siderúrgica Tubarão, né? Hoje a ArcelorMittal Tubarão, aqui na Grande Vitória. Foi o meu único emprego, né? Desde 20 anos para 21 eu tinha quando me ingressei lá. E a Rita, né, minha esposa, ela terminou a escola técnica
E ela foi fazer estágio. Ela já era membro da igreja. Quando a minha sogra foi para a igreja, ela era adolescente, né? Então ela já era membro da igreja. E ela foi fazer estágio justamente na área que eu trabalhava. Interessante você ver como é que o Senhor faz as coisas. Quando ela estava terminando a escola técnica, era um estágio técnico, né? Uhum. E 90% da turma dela foi para a Excelsa, que era... Ela fez eletrotécnica, né? Então 90% da turma foi para a Excelsa. E tinha oportunidades de ir para a CST, de ir até para Aracruz, né? Mas praticamente, como a turma foi jovem, né, naquela época, todo mundo quer ir junto, né, para estar junto. Mas diz ela que algo no coração dela falou que seria a CST. Então, é a eleição, né? A eleição ali, por que ela foi? Porque o Senhor queria me dar esta experiência ali, né, com ele. Então, ela me convidou e eu fui um culto na igreja de Glória 1 e eu lembro a mensagem como se fosse hoje. Foi Gênesis 12, o chamado de Abraão. Glória a Deus. E então, o senhor lembra quem era o pastor pregando na época? Na verdade, foi um domingo à noite, não foi um pastor, foi um diácono que pregou. Hoje ele está pastor, o pastor Daniel. Acho que ele está ali na área do Aribiri, e ele trouxe essa palavra. O pastor não estava, era o pastor Jabes Gueiros, o pastor da igreja, mas ele estava numa viagem com a esposa, e aquela mensagem, ela veio como uma flecha, né, no meu coração, quando ele disse assim: e Deus chamou Abraão para uma nova terra, e Deus também está te chamando hoje. E eu entendi ali que foi o chamado do Senhor, né, para minha vida, e ali eu comecei a ir. Fui indo, e nunca mais deixei de ir à igreja. Depois fiz seminário de principiantes, quando eu tive ali a experiência, né, do batismo, né, com o Espírito Santo. Foi ali na aula de batismo com o Espírito Santo, no texto de principiante. Eu até abri o texto aqui, que foi na consulta, o texto que veio. Tá com o texto aí aberto? Do Atos 1, versículo 2. Olha aí, que bênção. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então ali foi a minha experiência, né, como quebrantamento ali e tal. Então, comecei como obreiro na Igreja da Glória. Nós começamos a namorar, eu e a minha esposa hoje, né? Casei ali, fui diácono ali, fui ungido ali e fui 4 anos pastor ali na Igreja de Glória 1. Então a igreja... Que história maravilhosa, né, pastor? Pela qual eu tenho um carinho, um amor por aquela igreja, né? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ir lá no aniversário e tal, é sempre um momento de boas recordações, de experiências vividas ali com o Senhor. E a gente glorifica o nome do Senhor, porque para você ver como que é importante, Elias, pastor Fernando, a questão de evangelização. A nossa irmã, ela evangelizou o pastor Fernando, fez um convite para a igreja, ele foi ao culto, participou do culto e ali viveu uma experiência de salvação com o Senhor. Ou seja, como é importante o evangelismo, você convidar um ente querido seu, alguém da família, um amigo, uma amiga, e você ali faz uma oração e depois você vê os frutos, né? Os frutos que o Senhor proporciona, que é a conversão, e você vê alguém caminhando. E hoje o pastor, quer dizer, aquele que foi convidado, recebeu o convite e hoje é um pastor nesta obra e tem uma história, uma experiência para poder contar. Pois bem, pastor então ficou ali muito tempo, né? Na Igreja de Glória 1, foi obreiro, foi diácono. Eu saí dali, fiquei 4 anos pastor, de 2000 a 2004, e saí dali em outubro de 2004, quando eu fui para a igreja de Itapuã 1. Que foi outro momento muito especial também, né?
6 anos ali na igreja de Itapuã 1, de 2004 a 2010. Então foi também um momento muito especial no meu ministério, os irmãos ali. Mas a Igreja de Glória 1 foi desde a conversão até o ministério, né? E então isso você cria um vínculo muito forte, claro, né? Eu brinco às vezes, né? A ovelha, ela pode se dar o luxo de escolher. Eu quero reunir aqui, é mais próximo, mais perto, é mais barato, é mais prático, né? É verdade. Mas o pastor não, né? O pastor, ele tá embaixo de um governo, né? Orientação, então, né? Quando você tem que sair, é muito ruim pro pastor também. Porque ele cria um vínculo com os irmãos, um vínculo com as ovelhas, um amor, aquilo que vem do Senhor, né? Então, não é fácil também para um pastor uma mudança de igreja. Interessante, Jorge. Eu ia fazer essa pergunta ao pastor, né? Porque o senhor está dizendo que é um vínculo muito grande, desde a sua conversão, né? Desde o chamado do senhor, a primeira vez que o senhor entra na igreja. Quase 20 anos ali. Quase 20 anos ali, para deixar ali, porque nós sabemos que o rebanho sente a falta, né, do pastor que está indo, se alegra com aquele que está chegando, mas como nós hoje aqui, né, esse projeto, essa dinâmica, né, é para mostrar um pouco, né, humanizar também um pouco o pastor. O pastor sofre muito, né, pastor, nessa mudança, né? Não, sofre. E quando vem a notícia que, você vai mudar de igreja, já começa aquele sentimento, né, de ter que se desligar, ter que né, é uma experiência nova. Mas, por outro lado, o Senhor começa a trazer aquela expectativa da nova igreja. Sim, é uma mistura, né? É uma de mistura, alegria, né? de tristeza. A nova igreja, novas experiências, são novas ovelhas que você vai ter a oportunidade de pastorear, de apacentar, né? Então, isso também gera uma expectativa boa, né? Mas não é fácil. Mas o Espírito Santo, ele sabe verdade. De todas as coisas, né? E ele prepara, ele, né, opera para que tudo seja, né, de forma tranquila, uma bênção para quem sai, uma bênção para quem chega, uma bênção para as ovelhas que ficam, uma bênção para as ovelhas que vão receber o novo pastor, né? Isso é glorioso. Importante é que aquilo que o Senhor designou para fazer, foi feito. Exatamente. Né? E agora vai para uma outra igreja, outro pastor vai para lá, e a obra, ela não para, né, pastor? Não para, é contínuo, né? O processo da salvação, ele é algo que não pode parar. E interessante que na minha ordenação, eu tive que me ausentar da igreja por uma viagem a serviço. Eu fui ordenado em janeiro, em fevereiro eu já tive que fazer uma viagem a serviço, uma viagem longa, né? Então foi assim, preocupante, né? Você assume e já precisa se ausentar. Foram 2 meses, perdão, 2 meses, né, dessa viagem. E preocupa, mas o Senhor supre, né? Supriu ali. É verdade. Não deixou faltar nada. É verdade. Agora, pastor, nós estamos vivendo esse novo momento com a tecnologia, com as nossas plataformas digitais. O pastor que já passou por diversas igrejas, né? Com a caminhada, com muitas experiências com o Senhor. Esse novo momento que nós estamos vivendo, como é que o pastor está observando, enxergando esse novo momento de pregar nas igrejas, de cuidar do rebanho, mas também levando a mensagem pelas plataformas digitais, né? O culto online, estamos na internet para o mundo inteiro, nos quatro cantos do mundo. Como é que está sendo esse momento para o pastor Fernando? Como que o senhor está observando esse momento nosso? Aliás, estamos saindo aí de uma pós-pandemia, né? Pós-pandemia, exatamente. Olha, Jorge e Faé, irmãos, é claro que pregar na igreja é melhor, você fica mais à vontade, né? Você tá ali, tem ali você tá olhando as ovelhas, você tá vendo as ovelhas, né?
é o louvor antes, né? Então é claro que estar junto ali numa mensagem, você fica mais à vontade, vamos dizer assim, menos tenso talvez, né? Mas ao mesmo tempo o alcance de uma mídia social, né, de uma plataforma digital, ela é extraordinário, né? Nós estamos aqui, nós não temos noção do alcance disso aqui. Verdade, Entendeu? A gente não sabe como é que está sendo a reação agora do ouvinte. Você sabe depois, quando vem as experiências, né? Exatamente. O milagre que o senhor operou. Então a mensagem é a mesma coisa, mas quando você recebe depois o retorno, quando um irmão que seja, que venha te falar, olha, eu recebi uma bênção com a palavra, com um testemunho, isso alimenta também É verdade. a gente, né? Às vezes o Senhor prepara, né, um culto, move muita coisa para alcançar uma vida. É verdade. Uma Glória a vida, Deus. entendeu? Então, a gente não pode, vamos dizer assim, não valorizar tudo isso aqui por conta do alcance que tem isso, da facilidade que é de você, por exemplo, um culto ao vivo aqui, você tem ali 20, 30 mil pessoas, né, participando online daquele culto. Então, e quando a gente vê isso no nosso meio, desde o início ali em 2009, né, outubro de 2009, acho que foi a primeira transmissão via satélite, né? Se eu não me engano, foi em 2008. 2008. Então, a gente vê aonde nós estamos hoje e o Senhor nos preparando já há um bom tempo para vivermos esse momento. Aí veio o Zoom, né? Os cultos pelo Zoom, que a igreja não ficou desassistida em momento nenhum, né? Seja uma visita, seja um culto, seja uma reunião, uma manifestação de dons espirituais, né? Então, assim... Foi um desafio, né? Foi. E o senhor tem dado a vitória, né? Nós começamos aprendendo ali como é que vai fazer e tal, e hoje já é, vamos dizer assim, já é uma plataforma dominada, podemos dizer, né? Pelos pastores, pelos irmãos, pelos membros, pelos diáconos, obreiros, né? Então E é interessante, Jorge, que uma irmã lá de Alegre, né? Hoje, no programa à tarde, no programa Vencendo Vem Jesus, a irmã Maria da Penha, se não me engano o nome dela, Maria da Penha, de Alegre, ela falou que maravilha ter tido o nosso conterrâneo ontem, aí trazendo a mensagem. O pastor Júlio César esteve aqui ontem, ele disse que nasceu em Alegre. É interessante, né? Porque o pastor está aqui também, alguns irmãos da cidade onde o pastor nasceu também estão vendo o pastor. Isso é muito interessante, essa interação, né? Porque a ovelha, ela vai reconhecer, né? Ela sabe, o pastor é de Alegre, então ele nasceu aqui, eu sou daqui, então isso é muito interessante. Mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor, pastor, em relação ao que o Jorge está falando sobre a rede social. O senhor está ali presente, né, num culto presencial na igreja, e o senhor, daqui a pouco, o senhor vai para o estúdio 2 para poder pregar a mensagem. A emoção, o senhor ali é como se estivesse no culto ao vivo, mesmo olhando para uma câmera, a mensagem, a revelação que o senhor traz, o sentimento assim da responsabilidade, apesar de estar ali com os irmãos, né, Jorge, ali trabalhando, câmera, né, o William ali orientando alguma coisa. Então, é a mesma responsabilidade, pastor, né? Eu vejo assim, Elias, o Espírito Santo faz ser. Faz ser, isso. Faz ser. Se não fosse o Espírito Santo, certamente não seria. Glória a Jesus. Mas o Espírito Santo permite que todo aquele ambiente de comunhão que nós vivemos num culto presencial, o Espírito Santo opera isso no nosso coração e ele não deixa que seja um momento frio, mas ele faz ser um momento também que o coração de quem está ali, né, até de quebrantamento, né, porque é como se ele não está vendo, mas é como se ele estivesse vendo as ovelhas ali participando, né, os irmãos ali
participando junto daquele momento. Então, só é por conta da presença do Espírito Santo. É interessante, Jorge, o pastor falar isso, porque na verdade, se o senhor lembrar, a primeira vez que o senhor fez um culto ali, o senhor chegou, viu aquelas câmeras, né? Não tinha as ovelhas sentadas, né? Mas como o senhor disse, é maravilhoso, porque o Espírito Santo do Senhor fez o senhor ver que atrás daquela câmera ali, né? Como eu estou olhando para a câmera aqui agora, muitos estão nos vendo agora nesse momento, o senhor teve a sensibilidade, o senhor não, o Espírito Santo do Senhor Exatamente. fez o senhor ter essa sensibilidade. Exatamente. Que as ovelhas estão ali olhando para o senhor e precisam receber uma bênção. E na verdade é o nosso culto, né? Glória é a nossa vida que nós temos, é o corpo, na verdade é o corpo de Cristo, é a doutrina que nós vivemos hoje do corpo, mesmo estando no estúdio, mesmo estando distante ali fisicamente, geograficamente dos nossos irmãos, mas estamos reunidos no corpo, isso que é maravilhoso e que o Espírito Santo, ele tem conduzido, não é verdade? E falando em mensagem, palavra do Senhor, são 19 horas mais 52 minutos, 7h52 agora, pastor, qual será a mensagem do culto de hoje, daqui a pouco às 8 horas da noite? Gostaria que o pastor desse uma introdução sobre a mensagem revelada que o senhor mostrou, que o senhor direcionou para o culto dessa noite. Amém. O texto base está em Lucas, capítulo 24, verso 49, né? Jesus falando da promessa do Pai, da vinda do Espírito Santo. Então ali foi um momento de preparo para a saída da igreja no seu início. Saída ao mundo para pregar o Evangelho. Então, durante 10 dias, a igreja se reuniu no templo, em obediência àquilo que Jesus tinha ordenado. E 10 dias depois da ascensão de Jesus ao céu, o Espírito Santo veio. E ali começou uma nova fase na vida da igreja, uma nova etapa na vida da igreja, né? Então, foi um momento de preparo. Nós estamos vivendo esse momento hoje. Aleluia. Não mais para vir o Espírito Santo, porque ele já veio há 2000 anos. Mas ele vai tirar a igreja e vai entregá-la nos braços do Senhor Jesus, que virá nas nuvens buscá-la. Então essa é a ênfase, vamos dizer assim, da palavra. Glória a Jesus. Muito bem, 7 horas mais 54 minutos, Lucas 24, verso 49. Então você já deixa aí a sua Bíblia aberta, preparada. Daqui a pouco, às 8 horas da noite, tá faltando aí 6 minutos, né, para o culto. Daqui a pouco, às 20 horas, horário de Brasília. Você que está no Brasil e no exterior, vai acompanhar o culto online pelas nossas plataformas digitais. Pastor Fernando Almeida vai se retirar agora do estúdio e vai caminhar aqui para o estúdio do satélite para poder ministrar no culto desta noite. Obrigado, Elias, por ter vindo aqui mais uma vez, meu companheiro, durante a tarde aí no programa Vencendo Vem Jesus, e segurou aqui no horário, esteve conosco participando hoje aqui da nossa bancada. E pastor Fernando, que Deus abençoe aí esse culto maravilhoso. Amém. Amém? Jorge, amém, Elias, amém. E a paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos ouvintes. Glória a Jesus. Amém.